Meus irmãos, a paz do Senhor, e aos amigos que também vão ouvir e ver este vídeo. Nós vamos falar hoje sobre a 12ª lição do nosso trimestre da nossa escola bíblica dominical, que traz por título a urgência do discipulado. É urgente. O escritor, ele é de uma clareza importantíssima sobre a urgência de se discipular os cristãos. Vejamos que a origem da palavra discipular, que vem do latim, que significa discipulares. Ou seja, discípulo é aquele que recebe a instrução ou a disciplina. É aquele que segue uma metodologia de disciplina, de orientação. Quando Jesus escolheu os discípulos para serem seus seguidores, Jesus estava formalizando ali uma nova conceito de ensinamento acerca da sua vida terrena, do seu ministério que se iniciara. E o escritor traz este assunto para nós, na 12ª lição da nossa escola bíblica dominical, que fala sobre a urgência do discipulado, ou seja, a urgência de se discipular, de se ensinar, de se aprender e fazer aquilo que o apóstolo São Paulo disse a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3 e no versículo 14, ele orientava aquele jovem evangelista: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, a permanecer naquilo que aprendeu. A nossa lição no textuário diz assim, é o famoso ide de Jesus, no capítulo 28 de Mateus, no versículo 19, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É a tricotomia divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, ele foi muito claro, uma vez ressurreto, após sua ressurreição, ele dá uma missão importantíssima aos discípulos, e deveria ir por todas as nações, não só ficasse em Jerusalém, mas por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pregando o Evangelho, crendo e aceitando e recebendo a mensagem salvífica, transformadora e perdoadora, e posteriormente batizando-as, que deveria ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, inaugurando assim uma nova era do evangelismo, do evangelho, que é o que Paulo diz em Romanos 1,16, que é o poder de Deus e salvação para todos aqueles que nele creem. Como vai ser um vídeo curto, eu vou adiantar aqui para os irmãos, vou passar a leitura bíblica em casa, os irmãos corrigem em casa, e vamos partir para a nossa introdução, que diz o seguinte: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã. O novo convertido, a forma que a igreja local o desenvolverá, somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. A formação pedagógica do caráter, da formação do cristão, o seu alicerce, a sua estrutura, é fundamental ter o ensinamento da palavra de Deus. A palavra de Deus é o sustentáculo. Quando Jesus chamou os discípulos, os chamou para receber uma orientação, receber um ensinamento,
Passado o apóstolo, os discípulos, agora outrora, têm a missão de apostolar, de ensinar, de doutrinar, de pregar, de difundir, de orientar os que viriam a seguir a Cristo através da mensagem propagada do Evangelho. Então, a formação de um grande caráter passa pelo que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Ele diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, as más companhias corrompem os bons costumes. E já tem um adágio popular no mundo que diz, muito usado pela sociedade, pelas pessoas, diz-me com quem anda que eu digo tu quem sou. E Paulo diz de forma categórica, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que as más companhias ou as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Ou seja, o que você escuta, o que lhe orienta, fará parte da formação do seu caráter como personalidade humana, como pessoa, e também o seu caráter espiritual. Se você se alinha ou convive com uma pessoa que da sua boca só sai coisa podre, que da sua boca só sai coisas que não convém, se sua cabeça parece que tem um ninho de urubu, que a boca só sai carniça, não pode sair não sai uma coisa boa, produtiva, você vai aprender aquilo ali. E posteriormente você irá falar aquela mesma linguagem e terá uma influência na formação do seu caráter, da sua personalidade como pessoa e como cristão. Por isso que é muito importante que a pessoa evite as más companhias e as más conversações. O que é o discipulado? Primeiro termo. O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz. Aquilo que eu falei, aquele que recebe a instrução, a disciplina. Aluno, seguidor, isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica aos cristãos. Primeiro item, o discípulo, que é o primeiro item deste tema, diz o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 1, João capítulo 2, versículo 12. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo. Ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido, desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus, se é ensinar que haja dedicação ao ensino, Romanos capítulo 12, versículo 7. O ensino é importante. O que fez a igreja primitiva crescer e ser a igreja primitiva, após Jesus ressuscitar e voltar ao céu, fazer sua ascensão aos céus, os discípulos começaram a cumprir na íntegra a missão que Jesus deixara. E foi fundamental o crescimento da igreja primitiva. A base está em Atos 2:42. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era a base fundamental, era a perseverança. Perseverar é permanecer, é ficar. Então houve uma permanência. Por isso que Paulo já chama Timóteo, porém, permanece naquilo que aprendeste. Aprendeste de quem? Tu não sabe de quem tem aprendido? Aprendeste de Cristo. Aprendeste dos ensinadores. Aprendeste dos teus mestres, dos pastores, daquele que te ensina, que te orientou. Permanece. Paulo chamava Timóteo a permanecer na orientação que recebeu dele, como grande mestre, como grande apóstolo que foi, como grande ensinador que foi. Então a igreja primitiva só cresceu com essa base, ao ponto dele dizer, lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu fui de Cristo. Então,
Você não deve ser uma cópia ou uma xerox de ninguém. Mas se alguém tem algo bom para lhe ensinar, você deve aprender. Porque todas as pessoas têm um lado positivo e negativo. O lado negativo você não absorve, mas as coisas boas você deve absorver para você. Porque será produtivo, será benéfico para a sua caminhada espiritual e sua formação, às vezes, do seu caráter e da sua personalidade como cidadão terreno também, né? Segundo item, a grande comissão, Mateus 28, 18 e 20. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo é ensinar, e ensinar em todas as nações, Mateus 28, 19, a parte A, ou faça discípulos de todas as nações, na nova Almeida atualizada. Fazer discípulo, discipular, o discipulado não é opção, é mandamento divino, não é uma opção, eu não vou ser discipulado, não é opção, é um mandamento para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, Mateus 28 e 20, ou seja, guardar as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Eu citei aqui Atos 2, 42, 4, 1, 2, 5, 21 e 28, que o que fez com que a igreja primitiva se tornasse o que foi era permanecer na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então era fundamental para seu alicerce, a estrutura, a coluna, o sustentáculo, seria a base, seria o ensinamento, a doutrina. Eu não sei como tem pessoas que têm a missão de doutrinar muitas das vezes, não sei se é por vocação que não tem, está ali, mas não tem a vocação, e às vezes conversa tanta bobagem, tanta heresia, tanta história, e deixa de ensinar a palavra de Deus, que é a base fundamental que sustenta a igreja. É a palavra de Deus, é o ensinamento, é a doutrina. Doutrinar é ensinar, doutrinar é instruir, doutrinar é orientar. Então é importantíssimo que a igreja tenha uma base doutrinária, e aqueles que ensinam, ensinem realmente, se dediquem, se debruce ao ensino para ensinar aquilo que aprendeu. Como Paulo disse a Timóteo, tu porém permanece naquilo que aprendeste. Ele era um evangelista, tinha a missão de permanecer no que aprendeu e de ensinar o que aprendeu, e só se aprende um dos outros e das escrituras sagradas, claro e evidente. Terceiro item, a educação cristã. A doutrina dos apóstolos, Atos 2,42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante seu ministério terreno, e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los, João 14, 26. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos consta diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo, e a Trindade, a tricotomia divina, como o homem também é tricotômico. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a tricotomia divina, é a tricotomia humana do corpo humano. E a tricotomia divina é o que nós estamos aprendendo. Diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda à igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia. Há 30 anos atrás, quem falava em teologia era ignorado por muitos, mas teologia é a base da igreja. Teó quer dizer Deus, logia quer dizer tratado de ensino. Quando se juntam esses dois cognatos, se forma a palavra teologia, ou seja, doutrina de Deus. Tudo que vem de Deus é teologia. Como a doutrina de Jesus Cristo é cristologia. E assim segue. Do Espírito Santo, pneumatologia. E assim segue
essa base doutrinária que é o sustentáculo, é o fundamento, a base, o sustentáculo da igreja cristã. Então, nós ensinamos aqui o primeiro tema da nossa lição. Esse vídeo, ele tem o objetivo de esclarecer, de fazer com que nós possamos interagir e também aprender um dos outros, porque é isto que a palavra de Deus nos orienta, que nós devemos aprender um dos outros. O nosso segundo tema diz o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Você não sabe, minha mãe, hoje ninguém se usa mais, né? Tinha um tripé onde se botava ali as panelas douradas, como uma espécie também que alguém usa um cabide. Um tripé é algo para você se colocar, que ter acesso, que se sobe. É um tripé, algo que eleva as alturas. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecoste. Isso influenciou a maioria das igrejas, de todos os lugares e em todas as épocas. E continua valendo atualmente. Quer dizer, é uma regra para os dias atuais. Continua tendo a sua validade. A comunhão, que é a participação, e o serviço, que engloba nós. Estamos muito felizes aqui no Campo de Bonança. Eu mesmo, da minha parte, pessoalmente, não tenho outro objetivo senão gratidão a Deus pelo líder que nós temos, que ele sai na frente, ele não espera por ninguém, ele lidera, ele está na frente liderando em todos os aspectos, na condução dos trabalhos, na participação, na orientação, no suprimento físico, natural, as pessoas com doações de donativo, ajudando os cristãos, algo importantíssimo. Mas nós vamos finalizar este vídeo e vamos para a segunda parte em outro vídeo.